O curso Dependência Química da Prevenção ao Tratamento que toda família e líder comunitário precisa saber, né? Módulo 1, classificação e efeito das drogas, como reconhecer o usuário de cada substância. Aula 4, drogas perturbadoras. Aqui, pessoal, a gente já vai ver, né, algumas coisas que remetendo, algumas imagens remetendo à questão das perturbadoras, uma pessoa ali com as duas mãos na cabeça, né, em estado de perturbação, cogumelo, uma maconha, né? A maconha está aparecendo aqui na perturbadora, logo mais já vamos ver isso. Estamos vendo aqui esse senhor aqui à esquerda, é Alberto Hoffman, é um camarada aí do LSD, né, que chegou a tomar uma dose aí que viu bruxas, né, relatou fenômenos sobrenaturais. Aí vemos aqui o êxtase, né, os comprimidozinhos aqui e por aí vai. E aí a aula continua, né? Afinal de contas, o que é que são as drogas perturbadoras, né? E a principal coisa aqui é a questão da confusão mental, né? A gente fica estimulante, ela acelera o sistema nervoso central, a depressora diminui o nível de atividade no sistema nervoso central, né? No SNS. Já a perturbadora, ela ora faz uma coisa, ora faz outra, ora acelera, ora diminui. Então, o sistema nervoso central não consegue identificar qual é a situação que está acontecendo. Por isso que ela é chamada de perturbadora, né? Chega até a questão da confusão mental, né? Trazendo distorções no funcionamento do cérebro, que aí é por isso que ocorre, o cérebro entra em colapso ali, ocorre alucinações e delírios. Uma observação importante é que essas drogas perturbadoras elas também são chamadas de psicótico-miméticas, né? Ou seja, drogas que mimetizam ou simulam psicoses. As drogas perturbadoras, né, como a gente viu, causam delírios e alucinações. Aqui a gente tem um quadro aqui para dar uma diferença, o que é delírio, o que é alucinação. Né? Delírio tem mais a ver com a questão dos pensamentos, né? Aquele pensamento que a pessoa tem, uma falsa crença de realidade, né? Atribuindo ideias erradas ao que tá escutando. Por exemplo, aqui houve uma sirene na ambulância e pensa que a polícia vai prender, né? Que a pessoa vai prender, ou pensa que é a polícia, né? É uma ambulância, a pessoa pensa que é uma polícia ali, na questão dos pensamentos. Delírio tem mais a ver com o pensamento. Já a alucinação já tem a ver com os cinco sentidos, né? Que a pessoa tem uma percepção, né? A pessoa chega, desculpa aqui, saindo aqui um pouquinho aqui, vamos voltar para cá, voltamos. A pessoa não tem o barulho e a pessoa escuta o barulho da sirene ou vozes sem ter a presença das mesmas, né? Aí já é alucinação. Então, delírio tem a ver com pensar uma coisa sem ser, e a alucinação tem a ver com ver, ouvir, sentir sem ter aquelas coisas. É por isso que as drogas perturbadoras, né, elas são associadas com a questão de drogas que se sintetizam, né, mimetizam, né, estados psicóticos, justamente porque elas produzem delírios ou alucinações. Então você consegue reconhecer o usuário de substâncias perturbadoras nessa questão dela estar passando por situações de delírios ou alucinações, né, em casos de transtornos envolvendo aí, estados psicóticos. Até vai ter um CID, né, Classificação Internacional de Doenças, que a pessoa que faz uso de substâncias psicoativas vai ter ali o F19, que é de substâncias psicoativas, se for múltiplas drogas, né, mais um F, né, do 20 aí até o 29, que vai ser transtorno psicótico. Então, por isso a pessoa que faz uso de perturbadoras pode vir com um quadro aí de comorbidade associada à dependência química. Fora a dependência química, né, o CID da dependência química lá vai vir com outro CID, em caso de fazer um diagnóstico, né, vai vir com o CID de transtorno. Nunca a pessoa seja esquizofrênica, por exemplo, mas pode vir com transtornos psicóticos para ser tratado também como comorbidade. Para a gente reconhecer, né, se o usuário de uma substância perturbadora realmente desenvolveu um quadro de esquizofrenia permanente, verdadeiro, que precisa ser tratado, a pessoa está com esquizofrenia. Aqui a gente tem uma explicação aqui que tem que ter uma duração mínima, né, de pelo menos 6 meses, né,
e um mês ativo, né, de sintomas como delírios e alucinações, né? A gente pode ver que pode ser um quadro envolvendo apenas os sintomas parecidos com o quadro psicótico e a pessoa não ter. E a gente pode realmente perceber se a pessoa realmente tem, se for um negócio que dura mais de 6 meses, né, a pessoa desenvolveu o quadro de esquizofrenia realmente. Por isso tem que ter cuidado que o usuário de substâncias perturbadoras pode ser confundido com a pessoa que está com esses sintomas, mas não é, porque elas mimetizam, né? Fazem, simulam situações de transtornos psicóticos. Aí aqui a aula já parte, né, para pessoal, já para a parte do sistema nervoso central, que é uma recapitulação, as outras aulas também passam, né, lembrando que elas atuam no sistema nervoso central, para a gente, o que a gente precisa aprender isso, né, que não é só questão de comportamento, mas também tem a questão subjetiva, porque atua no sistema nervoso central. E aqui ele vai relembrar que faz o sistema nervoso central, o sistema periférico, que a gente já estudou, relembra que existem sinapses químicas e elétricas, né? E a questão dos neurotransmissores, que passam de um neurônio para outro, de um receptor para o outro. E na questão das perturbadoras, né? Esses neurotransmissores, né? Como é que é essa relação desses neurotransmissores com as perturbadoras? Nas perturbadoras, né? A, a, elas têm uma influência muito grande na liberação de dopamina, de uma forma que fica irregular, imprecisa, né? Afetando os neurotransmissores e, consequentemente, as sinapses, né? Dependendo de suas propriedades psicoativas e fatores genéticos e psicológicos do indivíduo que fará uso, certo? Então, essa perturbadora ela vai agir ali nos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos, né? Afetando diretamente os pensamentos, ações e emoções, no caso das perturbadoras. Aí a gente tem aqui mais uma vez o esquemazinho, né, dos dois neurônios, né, os neurotransmissores, os terminais, a fenda, a gente relembrar como é que ocorrem as sinapses, certo? Aqui tem um conceito importante, está bem explicado, mas eu quero falar aqui do 3. O terceiro conceito aqui, ó, as drogas perturbadoras aumentam a produção e degradação dos neurotransmissores, certo? Produzindo assim um efeito acumulativo de bem-estar, podendo chegar a níveis de euforia e de psicose induzida. Para que isso? Para a gente entender como é que a depressora causa essas psicoses? Justamente porque ela degrada os neurotransmissores, né? Afetam os neurotransmissores, certo? Diretamente, né? Ali dando uma ideia de ausência ou de presença, não sabe se o que acontece, né? Na perturbadora, se está ausente, se está presente, se aumenta, se acelera, se diminui. E aí dá essa euforia, dá uma psicose induzida. Aí a aula continua mostrando aqui de maneira bem didática para você os efeitos da maconha, tá bem fácil de entender aqui. Só dá um pause e ver, ler. Os efeitos do LSD, certo? Nós sabemos que todas as drogas causam dano terrível no sistema nervoso central, certo? Então, no caso da perturbadora, né, os danos são, como sempre, todas são danos, tem muitos danos irreversíveis, né? O nosso sistema natural não está pronto para receber essa perturbação nas sinapses ali da gente, então foi preparada para isso. Então o organismo vai cobrar, né? Quanto mais você usar, mais vai causar tolerância, mais dependência, né? E cada vez mais a ausência dessa substância vai se tornar desprazerosa, né? Porque os neurônios vão estar ali lembrando daquelas sinapses que está acontecendo ali e a ausência dessas coisas vai ser chamada período de ressaca, que é um período totalmente desprazeroso, porque o sistema nervoso central vai entender que tem algo errado, faltando, porque foi alterada o funcionamento normal do sistema nervoso central. Nosso organismo não está preparado para isso, para receber essa química e alterar as sinapses nos neurônios. As perturbadoras causam dano, meu amado, ali na questão de fazer cisões, né? Cisões com a realidade, né? Mistura as coisas com a realidade e causa ali uma situações extremamente perigosas, questões de orientação espacial, né? Consegue nadar, dirigir, operar máquinas, isso pode trazer fatalidades e acidentes graves.
A questão das perturbadoras, elas são terríveis, é a questão da desregulação ali dos neurotransmissores, que é a dopamina, por exemplo. A desregulação ali, né, pode levar um período de ressaca tão terrível que pode durar até 2 semanas para que o cérebro volte a retornar ao funcionamento normal, né? E durante esse período, os usuários vão experimentar as sensações de anedonia e desinteresse que pode até evoluir para um caso grave de transtorno de humor. É por isso que a gente vê tantos transtornos de humor nos usuários de substâncias psicoativas, justamente por causa dessa questão cerebral e neuroquímica. E para finalizar, alguma curiosidade aqui, como a gente viu na questão aí do Hoffman, né, que fez o uso aí do LSD e chegou a ter, relatou que tinha visto bruxas, né, e vivido experiências sobrenaturais. E aqui voltando mais aqui, essas drogas perturbadoras sempre foram usadas ao longo da humanidade em rituais religiosos, né, diretamente influenciando diretamente a experiência dos usuários que faziam, relatando que isso estava trazendo ali sensações sobrenaturais e rituais religiosos. Né? Planta, mais uma curiosidade, a planta ayahuasca é uma possuidora de dimetiltriptalina em baixas porcentagens. Aqui encerra o módulo.